Boa tarde. Então, deixa eu falar com vocês uma coisa. O assunto é muito chato. Aliás, eu acho que eu só tenho assunto chato para tratar, né? É o que acontece sendo advogada, a gente só trata de assunto espinhento. Mas a gente precisa falar. Bom, uma senhora mora na França, tá? Ela tem a CPLP. E segundo ela tem uma residência. Bom, ela tem um certificado de residência que habilita ela estar em Portugal na condição de residente aqui. E eu expliquei isso para ela, aquele ainda assunto sobre a detenção da Jéssica Espinhento lá na Bélgica, mas as pessoas insistem. E eu mandei um áudio para ela e ela disse assim: eu compreendo, mas é tanta gente aqui trabalhando, poxa, será que é só comigo não daria certo? Conheço gente trabalhando aqui por empresas que não são portuguesas e continuam pagando a segurança social em Portugal normalmente. Se essas pessoas estão trabalhando para empresas estrangeiras, né, não são empresas portuguesas, e pagando a segurança social, a maioria delas deve estar fazendo isso, né? Em que condição, né? Aquela condição de você se declarar como trabalhador independente, mas dizer que não tem nenhuma receita e só fazer o mínimo de contribuição para a segurança social para manter a condição de segurado. Aí eu vou fazer uma analogia, tá, gente? Primeiro, vamos lembrar daquela profissão apontador de jogo do bicho? E aí ela diz assim: eu tô aqui trabalhando, eu só queria trabalhar, eu sou honesta, eu só quero trabalhar, não creio que eu estou cometendo nenhum crime. Ok, mas eu agradeço pela sua orientação. Gente, olha só. Quando as pessoas imigram para os Estados Unidos... Não, vamos voltar à questão do apontador do jogo do bicho. Vamos lá. Essa pessoa está ali trabalhando. Existe um sistema de apostas, e esse sistema de apostas é clandestino, e ela fica paradinha ali em frente a uma banca de jornal, em frente a uma padaria, e todo mundo sabe que aquela atividade existe. Só que está no Código Penal, que é uma contravenção. A prática do jogo do bicho é ilícita. Todo mundo faz, sim. E porque todo mundo faz, vocês acham que eventualmente a polícia não pode, naquele momento, em flagrante delito, levar aquele trabalhador para a delegacia sob a acusação de promover um jogo de apostas ilegal? Claro que pode. Todo mundo faz? É de conhecimento social, ou seja, não existe ninguém no Brasil que não conhece o jogo do bicho. Inclusive, a título de curiosidade, o jogo do bicho foi criado por portugueses na época do Império, tá? Isso é uma coisa engraçada. Mas depois ele se tornou uma contravenção penal, porque não está regulado pelo sistema de apostas oficial, que tem uma legislação específica de regulação do sistema de apostas, tá? Que é dentro das atividades bancárias. E quem faz a regulação do sistema de apostas é a Caixa Econômica Federal. Então, todo jogo de apostas, para ser lícito, precisa passar por uma regulamentação e ser autorizado pelo governo. O jogo do bicho o é? Não. Então, quem faz o apontamento do jogo do bicho e, mais ainda, quem administra o jogo do bicho, né, ou seja, os bicheiros, são contraventores. Eles fazem, todo mundo sabe, todo mundo os conhece, mas eventualmente eles podem ser presos, e alguns deles de fato são, por associações criminosas com outras circunstâncias. Vamos passar para a situação da senhora que está morando na França. O fato de existirem muitas pessoas que saem do território português porque não querem ganhar o salário de Portugal porque acham que é pouco e saem daqui sem uma devida residência e como trabalhador destacado e vão para um outro país, não lhes dá o direito absoluto de exigir qualquer coisa. Ah, mas eu só estou trabalhando como imigrante ilegal, sujeito a ser deportado. Mas tem um monte de gente que faz. Não interessa. Não é porque um monte de gente faz alguma coisa errada que a gente vai fazer. E se a gente estiver nesse discurso, está sujeito a ficar irregular no território e ser deportado. O que a gente não pode fazer, pensem comigo, eu sou ilegal, né? Na condição de que eu
submeti um processo de residência português, não esperei meu processo concluir, entendi que tem uma oportunidade melhor para mim em outro país e eu quero a minha residência em Portugal, mas estou morando lá em outro país e não estou como um trabalhador destacado. Tá certo? Não. Se você está morando na França, em Luxemburgo, na Bélgica, na Alemanha, na Hungria, na Irlanda, faça o processo de residência desses países. Mas esses países não concedem a residência. Então entenda que você vai ser um imigrante ilegal. O que você não pode é fraudar o Estado. Pronto. Entendeu? Porque aí são 2 crimes. Primeiro, trabalhar na condição de imigrante ilegal. O segundo, apresentar falsas declarações. Eu acho que isso é importante que vocês entendam. Doutora, mas é tão difícil cumprir a lei. Não. É fácil assim, ó. Pensa bem. Tá aqui em Portugal. A minha intenção é trabalhar para uma empresa em outro país. Se apresente a vagas que são de destacamento. Existem. Mas não acontece. Então não vá. Simples assim. Está sujeito a deportação? Está sujeito a deportação. Um monte de gente está fazendo isso? Beleza. Aí eu falei para vocês o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem mais de 1 milhão de imigrantes ilegais. Mas para mais de 1.000. Mais de 1 milhão. E existem as pessoas que estão ilegal no território, que elas nunca vão conseguir se regularizar, porque simplesmente pularam a fronteira, né? Ou seja, elas sequer tinham autorização para estar no território americano, e aquelas que tiram o visto como sendo turista, mas extrapola esse prazo porque a intenção delas nunca foi embora. Elas estão como trabalhadores ilegais. A qualquer momento, o governo pode instaurar um processo de deportação em massa. E essa, inclusive, é uma das pautas que elegeu o Trump. E ele disse que já no primeiro mês, 700 mil pessoas, out, fora. E aí? Ele tá errado? Não, o país dele não autorizou que essas pessoas estivessem lá. Então, ele, como representante máximo do país, a autoridade máxima, que é a autoridade do presidente, vai instaurar processos de deportação. Mas coitado das pessoas que estão lá. Estão sujeitas, porque o país não cria maneiras de regularizar esses indivíduos. Então, eles não deveriam estar ali. Não é uma questão de que é justo, que não é justo, que é legítimo, que não é legítimo. É uma questão de que o país pode, sim, tirar de dentro do país os imigrantes que eles consideram que não são imigrantes que estão dentro das normas previstas. Ponto. É a mesma coisa. Uma pessoa que está trabalhando na França ou em qualquer outro país da União Europeia e se declara residente em Portugal, se não faz isso da maneira correta, está sujeito a uma deportação. E se faz da maneira, abre aspas, correta, no entanto, presta falsas declarações, está cometendo um outro tipo de crime. Vocês precisam ficar atentos em relação a isso. Tá? Importante. Mas agora eu vou terminar esse vídeo, eu acho que eu já consegui esclarecer. Que não adianta você ficar brigando, a CPLP não é válida fora do território de Portugal. Quem está com a CPLP fora de Portugal e com o decreto de prorrogação está sujeito a ser deportado a qualquer momento. E o processo de deportação não é feito para Portugal, e sim para o seu país de origem. Que isso fique muito claro, porque esse é justamente o caso da Jéssica. O consulado brasileiro está intervindo na situação. No entanto, Portugal ainda não deu resposta sobre se aceita ou não, e ela não quer voltar para o Brasil. Ela quer voltar para Portugal. E Portugal não é obrigado a aceitar. Por mais que a gente tenha alegado o cumprimento do artigo 146, isso é uma decisão discricionária do país. Ok? Ela não é obrigado a aceitar. Por questões diplomáticas, poderia aceitar? Sim. Agora, a minha pergunta é, vocês querem passar por isso? Vale a pena viver numa situação de insegurança jurídica? Eu acho que eu não conseguiria.
Eu acho que é uma situação que as pessoas se colocam em risco porque querem. Do mesmo jeito que hoje, uma pessoa que vem do Brasil como turista e chega aqui achando que vai ser fácil tirar um número de segurança social para começar a trabalhar na semana seguinte, se depara com a situação de que está sendo tudo muito difícil e aí fica frustrada. Fala, mas funcionou para tanta gente. A coisa muda. O tempo urge. Olha, sabe? O globo gira. Então, aquilo que funcionou há 3, 4, 5 anos atrás não está funcionando hoje. Não queira fazer a coisa da maneira desavisada e depois chora e fala mal do país. Portugal tem todas as suas agruras. Não tenho a menor dúvida disso. Mas sabe o que não ajuda? O comportamento leviano da nossa parte. E, quando a gente faz isso, tem telhado de vidro. E quem tem telhado de vidro tem que ficar, com a boca bem fechadinha. Porque eu fiz aquela comunicação em relação ao caso da Jéssica e botei no YouTube, o que veio de português tirar sarro com a minha cara, um monte. E aí falando mal da gente. Vocês querem tudo pra ontem, vocês querem tudo pra não sei o que vocês estão fazendo aqui, etc, etc. Ou seja, ninguém olha pro fato do governo estar atrasado em tudo. Aí veio o tema do próximo vídeo. Os atrasos, tá bom? Quem tiver interessado nesse tema das ações judiciais dos atrasos, fica ligadinho aí que eu vou encerrar esse para começar um outro.